Oi, pessoal. Hoje, eu, o Pedro, vou estar aqui para defender exclusivamente que Monteiro Lobato era sim racista em sua obra A Negrinha. E aí, galera, eu sou o Luiz e eu vim trazer uma visão mais aprofundada do conto, não fazendo uma julgação simples como eu acho que o Pedro tá fazendo. Bom, julgamento simples não tem nada aqui. Na verdade, a gente tem que começar a analisar pelo início do texto, e quando eu falo início, são as primeiras palavras. Ele descreve a Negrinha de uma forma muito preconceituosa. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos. Isso parece muito mais uma descrição de um bicho, de um animal, do que de fato uma criança, não acha? Calma lá, Pedro, você tá com um tom meio revoltado. Ele só tá mostrando como a sociedade via as crianças como a Negrinha. Não é como ele achava que elas eram. E pra gente sentir nojo disso, não pra achar bonito. Mas é aí mesmo que tá. Se era só pra fazer, então, essa questão de como a sociedade achava, por que parece que ele bota o sofrimento da Negrinha como uma forma de, entre aspas, consumo? Ele parece que faz uma espécie de romantismo pra isso. É toda hora a questão de ovo quente na boca, beliscões, surras. Por que tudo isso? Tem outras formas de passar a mensagem, não ser de uma forma tão cruel. Parece que ela era maltratada a obra inteira, e isso era a única forma de representar essa diferença que tinha naquela época. Pedro, eu vou ficar maluco contigo. É justamente isso que ele quer. Ele quer escancarar a podridão da época. O jeito que ele descreve Dona Inácia, por exemplo, é cheio de ironia. Aquela senhora de virtude que bate na criança enquanto é aplaudida pela igreja. Não tá claro? É uma crítica à sociedade, à hipocrisia da elite. Mas pra mim é exatamente aí que tu encontra o quanto que ele vai romantizar isso daí. Porque, cara, olha exatamente a parte onde a Negrinha acaba morrendo, depois de sofrer muito. Parece, então, nesse trecho, que a morte da Negrinha era a única salvação que ela tinha. Como se a morte fosse o caminho que iria livrar ela de todo sofrimento. Isso não pode estar certo, isso é errado. Na minha concepção, a morte dela é muito mais para mostrar como o sistema escravocrata destruiu tudo ao seu redor. A Negrinha não tinha chance, porque a sociedade inteira estava contra ela. E ele tá denunciando isso. Pode até ser. Mas a Negrinha podia ter dado podia ter tentado fazer uma reação. Tudo bem que ela foi adotada, mas de qualquer forma, tinha que ver que isso tudo era um sofrimento em cima dela. Ela foi vítima do início até a morte dela nesse conto. Ela podia ter tentado fazer alguma coisa. Parece que o negro só vai estar lá pra sofrer nesse texto. Isso não tá certo. Pedro, usa a cabeça. Ela era uma criança de 7 anos, que cresceu apanhando e sendo maltratada. Como tu acha que ela ia reagir? Ela não tinha capacidade, muito menos mentalidade pra isso. Isso deixa tudo ainda mais trágico. A intenção de Lobato era expor essa crueldade. Nunca glorificar isso. Tá bom, eu até concordo com esse teu ponto. Mas o fato dele ser racista não muda. Ainda mais quando a gente avalia o outro conto dele, que se chama Bugio Moqueado, fazendo diretamente referência a um cara negro que foi morto e servido de alimento pra uma mulher. Aonde que tu acha que isso é normal? Isso é claramente racista. Tá bom, eu aceito que ele tinha umas ideias bizarras. Mas o foco do podcast é o conto A Negrinha. E nesse conto, o foco de Lobato é criticar a hipocrisia da elite e a herança da escravidão. Ele escreve do jeito que fazia sentido pra época, mesmo que hoje a gente veja as falhas. Beleza, então vamos cortar pra um outro ponto então. Se o objetivo era só criticar o racismo, então me diz aí por que as sobrinhas da Dona Inácia são quase que uma forma de perfeição, ou que dá o que o Monteiro Lobato faz. Loiras, angelicais, quase como se fossem o ápice. Como se elas realmente fossem superiores à Negrinha. É isso que, na minha visão, Monteiro Lobato deixa passar. Exatamente isso, Pedro. Obrigado por ligar os pontos pra mim. Ele tá mostrando contraste. As sobrinhas representavam um privilégio da elite branca, enquanto a Negrinha, a vítima de todo o sistema. Isso não é elogiar as meninas brancas, é mostrar a desigualdade social gritante da época. Mas isso só não é reforçar estereótipos de que a menina branca, loira, dos olhos azuis é perfeita? Isso parece muito mais o que eu disse, que as sobrinhas eram as mais belas, enquanto a Negrinha era apenas um contraponto ali nesse jogo todo de a sociedade, o preconceito da sociedade contra a realidade. Pro seu nível de pensamento simplório, eu concordo com você, eu entendo o que você quer dizer. Mas eu acho que isso dá força pra denúncia. Lobato tá esfregando na cara do leitor como a sociedade era, e ainda é cruel. Ele quer que a gente se sinta desconfortável lendo isso. Bom, só que tem um probleminha nisso tudo, tá? Se a gente hoje tá discutindo se ele era ou não era racista, imagina então pra sociedade da época que praticamente enaltecia esse tipo de comportamento.
essas pessoas iam apenas reforçar os pensamentos quando liam uma obra dessa. Então o propósito da crítica pode até servir pra hoje, mas na época que ele escreveu não servia de nada. Só comprova o meu ponto. Ele é racista, Luiz. Quando tu inventar uma máquina do tempo e voltar pra ver como era a opinião da sociedade na época, tu vai poder trazer argumentos exatos aqui sobre como era no passado. Porém não tem. Mas hoje a negrinha ainda incomoda e faz a gente refletir. E isso já mostra que a mensagem dele resiste. Olha, até que deu o que falar. Lobato pode até estar tentando fazer uma crítica, mas o jeito que ele escreve é problemático. Se a ideia era atacar o racismo, ele errou feio em algumas escolhas. Ou talvez ele tenha acertado. Porque olha só, mais de 100 anos depois e a gente tá aqui debatendo e se indignando. Isso que é um bom texto deve fazer, né? Bom, a gente não pode só ficar lendo de qualquer forma. A gente tem que sim instigar essa crítica, olhar de uma forma diferente. Porque se a gente só tratar tudo como normal, do que adianta ficar entendendo esse contraponto, essas falhas que a gente tá mencionando aqui? Concordo. A gente não precisa cancelar o Lobato. Mas também não pode passar pano pra ele. O importante é usar esses textos para aprender e crescer. Por isso que quando cada um de nós for ler um texto desses, nós temos que ter bastante discernimento e poder criticar de forma correta o que é certo ou errado, pelo menos o que a gente defende. Então, gurizada, eu indico pra vocês com todo o fundo do meu coração para que vocês leiam O Conto da Negrinha de Monteiro Lobato. Muito bom e vocês vão conseguir aprender demais com isso.